Bom, nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre os compostos sulfurados e dos haletos orgânicos. No slide ficou errado, tem um ou ali, mas não é ou, gente, é e, tá bom? É e, não é ou. Ignora esse ou aí, é e. Bom, é o conteúdo para a terceira série, então vamos lá. Nós estudamos já os compostos oxigenados, que é aqueles que possuem oxigênio, a presença do oxigênio. Mas se a gente observar o átomo de oxigênio e o átomo de enxofre, nós vamos verificar que eles pertencem à mesma coluna na tabela periódica. Então, eu trouxe ali uma imagenzinha que mostra ali a coluna, a família, o grupo do enxofre e do oxigênio. Com isso, se eles possuem a mesma coluna, se eles pertencem à mesma coluna na tabela periódica, é porque eles possuem propriedades semelhantes. Consequentemente, eles vão formar compostos que são semelhantes. E aí, eu trouxe alguns exemplos para vocês. Esses compostos que são sulfurados, que têm a presença do enxofre, eles são chamados de tilcompostos, né? Então, exemplos de compostos que podem ser formados e também da nomenclatura, já trago ali para vocês terem uma ideia. Então, eu tenho um metanol como exemplo, com a presença do oxigênio. Se eu trocar o oxigênio pelo enxofre, nesses exemplos que eu estou trazendo ali para vocês, vamos ver o que acontece. Então, metanol, ele é um álcool, mas se eu trocar o oxigênio por enxofre, eu vou ter um metanotiol, que é um tioálcool. Visualizaram que a troca do oxigênio pelo enxofre, a função meio que é a mesma, mas agora ele é um tio composto. Ele não é só um álcool, ele não é um álcool apenas, ele é um tio álcool. Então, metanotiol, ele tem, ao invés do oxigênio, o enxofre ali nele. Bom, o próximo é um éter, o éter dimetílico. Quando eu troco o oxigênio pelo éter, eu formo então o tioéter, que forma então o sulfeto de dimetila. Sulfeto é a ideia a presença do enxofre, porque tem dois, metila, beleza? Tá em negrito o tila, mas na verdade a presença do enxofre, ela tá marcada na nomenclatura desse tioéter pelo nomezinho sulfeto, tá bom? A marcação no slide ficou errada. Bom, então eu tenho outro exemplo que é a propanona, que é uma cetona. Quando eu troco o oxigênio pelo enxofre, eu tenho a formação de uma tiocetona, que eu chamo de tiopropanotiona. Tio, no nome, como tá negrito, indica a presença do enxofre ali. Então, você tem a propanotiona. Viram como a mudança, a troca do oxigênio pelo enxofre? Ele muda por pertencer à mesma família, ao mesmo grupo, né, a mesma coluna na tabela periódica, ele muda a pouquinha coisa, muda o nome, muda a função, porque agora é um tio composto. Bom, eu posso também ter outros compostos que são sulfurados, que possuem a presença do enxofre, que eles vão fugir àquela regra que a gente viu ali anteriormente. Bom, eu trouxe como exemplo os derivados do ácido sulfúrico e do ácido sulfuroso. Bom, o ácido sulfúrico, tem ali o ácido sulfúrico, ele tem a presença do oxigênio, da hidroxila. Ele pode ser formado um ácido sulfônico. Ácido sulfônico estão presentes nos detergentes. Então, ele tem esse formato ali, onde eu tenho o enxofre fazendo ligação com o oxigênio e com a hidroxila. Tenho também sulfonas, que estão presentes em vários outros medicamentos, né? Que é o enxofre fazendo ligações com duas cadeias de carbono e apenas o oxigênio. Então, ácido sulfúrico eu tenho duas hidroxilas, no ácido sulfônico uma hidroxila e nas sulfonas eu tenho ali dois oxigênios e duas cadeias carbônicas. Também tem os derivados do ácido sulfuroso, que possuem o ácido sulfuroso, que possui duas hidroxilas e um oxigênio, que também podem originar o sulfóxido. Sulfóxido é um enxofre fazendo ligação com o oxigênio e com duas outras cadeias carbônicas que eu posso encontrar em diversos reagentes aí.
Bom, as características dos tiolos, a principal característica de um tio composto é o odor desagradável. Eles são usados para eles são misturados a gases comerciais que são inodoros para poder detectar ali o vazamento. Um derivado do tio éter, conhecido como gás de mostarda, e tá aí a molécula desse gás de mostarda, ele foi usado em batalhas na Primeira Guerra Mundial, que além de intoxicar, produzia bolhas dolorosas no corpo dos atingidos. Então, os tiocompostos eles são bastante utilizados. E essa molécula ali embaixo, é uma molécula chamada alicina. Ela tem odor de alho. Então, o tiocomposto, a principal característica dele é um odor desagradável. Bom, haleto orgânico. De forma geral, são compostos que apresentam um átomo de halogênio ligado a um hidrocarboneto. Então, eu posso ter um radical, uma cadeia carbônica ligada a um halogênio, que ele pode ser ou o flúor, o cloro, o bromo ou o iodo. E aí eu trouxe, ele tem uma nomenclatura oficial, é o nome do halogênio mais o nome do hidrocarboneto correspondente a ele. Então, eu coloco lá, indico a posição desse halogênio, e o nome do hidrocarboneto. Então, se o hidrocarboneto é o butano, eu indico que possui no carbono 2 o bromo, 2 bromo butano. No próximo exemplo, eu tenho um metano, como tem 3 cloros, átomos de cloro, cloro, metano. E na próxima cadeia, ele tem radical e tem o halogênio iodo. Então, eu coloco o nome da cadeia carbônica, né, 3-metilhexano, mas eu indico também antes, no início, a posição do iodo, que é 2 iodo, 3-metilhexano. Bem tranquilo. Bom, e tem também a nomenclatura usual. A nomenclatura usual, ela também é importante vocês saberem, porque normalmente você vai encontrar mais. Como que é a nomenclatura usual? É ele dizer se é brometo, cloreto, fluoreto ou iodeto, cada um deles correspondente ao halogênio, de o nome do grupo orgânico. Então, se é bromometano, é porque é brometo de metila. Cloroetano, cloreto de etila. Então, brometo quer dizer que tem o bromo e eu coloco o nome do grupo orgânico que tem lá, indicando lá o prefixo com o finalzinho ila. E aí, pessoal, tranquilo, né? Bom, ficam então para vocês os exercícios da atividade 5. Qualquer dúvida, é só me procurar. E lembrando, eu deixei para vocês no Instagram a indicação de uma paródia que eu encontrei, que é muito legal para decorar essas funções orgânicas no YouTube. É a paródia Funções Orgânicas, paródia da música The Lazy Song. É nesse canal Paródias Estudantis. Essa é a versão original, mas eu gravei e deixei lá no Instagram, @peana_química, para vocês uma versão com a minha voz e eu cantando e tocando para vocês essa paródia aí para ajudar vocês a decorarem as funções orgânicas. Qualquer dúvida é só me procurar, tem meu e-mail, tem meu Instagram e até a próxima aula. Bons estudos para vocês!